do Empreender com Impacto. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Daiane, para quem ainda não me conhece. Estou lá no grupo do WhatsApp, pentelhando vocês, tentando ajudar com a plataforma, os exercícios. Marcela está com a gente hoje novamente. E aí, só os lembretes antes da gente começar de fato a aula. Eu queria saber se todo mundo conseguiu acessar a plataforma, se está todo mundo conseguindo ver os conteúdos. Vocês podem ir respondendo aqui no chat, que a gente vai auxiliando quem não estiver conseguindo acessar. Mas eu queria salientar que é bem importante que vocês façam as atividades, que vocês não deixem acumular, porque isso pode comprometer o andamento das demais aulas, tá bom? Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, pode mandar aqui no chat também, que a gente manda o link para vocês acessarem, para poder conversar com a gente por lá. E a gente vai sempre fazer as aulas aqui via plataforma do Zoom, tá? Mais um aviso importante, semana que vem, quinta-feira, vai ser feriado nacional, então, por isso, a nossa aula, que na verdade vai ser um acompanhamento, para ver como vocês estão fazendo as atividades, para tirar dúvidas, ele vai ser na terça-feira, às 19h. Então, lá dentro da plataforma tem o calendário das aulas, e aí já está constando com essa alteração também, tá bom? Para a gente recapitular um pouquinho a aula da semana passada, o Bruno, do Moporã, esteve com a gente, falando tanto sobre o Canvas B, então ele fez essa apresentação, mostrou para a gente como é que é composto, como é que a gente consegue usar o Canvas B para modelar os nossos negócios, e a gente já trabalhou 2 pontos, que no caso são a definição do problema e do propósito. Então tem 2 atividades lá na plataforma, justamente para ajudar vocês nessa definição, e a gente vai poder debater, conversar um pouquinho mais sobre elas na semana que vem, no nosso acompanhamento online, tá? Hoje a gente tem a Lígia Vasconcelos, que é do Inspermetrics, e ela vai falar com a gente sobre medição de impacto. Então eu vou passar a bola para ela, pedir para que ela se apresente, e aí ela já vai começar a condução da aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir mandando aqui no chat, que a gente vai fazendo a mediação junto com a Lígia. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Então tá bom. Eu sou Lígia Vasconcelos, eu trabalho com avaliação de impacto há muito tempo. Inclusive, eu acho que há mais tempo do que se fala em negócios de impacto e em propósito. E depois eu vou contar um pouco desse início da avaliação de impacto para vocês. Eu tenho uma formação em economia, tem muito economista fazendo avaliação de impacto, essa avaliação de impacto que eu vou contar para vocês, mas a minha ideia aqui não é entrar nos meandros de contas e estatísticas, mas discutir conceitos, discutir o que a gente está chamando de impacto e o que um gestor tem que pensar se ele quer fazer uma avaliação de impacto ou se ele quer pensar nos resultados futuros do seu projeto, que caminho que ele tem que trilhar para ter essas informações. Eu trabalhei muito tempo no Banco Itaú, eu ajudei a criar uma área de avaliação de impacto lá, junto com o Itaú Social, e hoje eu trabalho como consultora e como pesquisadora associada do INSPER, que tem um centro de avaliação de impacto lá, e que tem materiais, inclusive vou mostrar um guia deles para vocês, que eu acho que é um guia curto, simples e interessante para quem quer entrar nesse mundo de pensar a sua avaliação de impacto. E acho que é isso. Espero que a gente tenha uma hora produtiva agora. Já começo com a aula, Marcela, você vai falar? Não, pode tocar, Lígia. Vamos usar o tempo aí para... A gente sabe que esse tema é complexo, boa noite a todo mundo. A gente sabe que esse tema é complexo, mas super importante, então, boa aula, obrigada pela sua participação. Não, tá bom.
Então, vamos lá. Eu, sinceramente, eu não sei exatamente como vai andar o tempo. A minha ideia é talvez interromper umas 2 vezes para perguntas. Se eu achar que vai ficar muito corrido, aí a gente segue até o fim e deixa as perguntas para o final. Mas vamos ver se a gente consegue dar uma parada no meio para dar um respiro. Ontem eu aprendi a usar o share aqui. Para um pouquinho que eu vou pôr a apresentação para vocês. Pronto. Acho que já falei um pouco sobre mim. O que eu sei de vocês até agora é que são empreendedores com seus negócios de impacto e que estão aí em busca de ferramentas para tocar os seus negócios. E na aula específica de hoje, de ter um pouco mais de instrumental para poder falar desses resultados mais para frente. Eu montei aqui o conteúdo para a nossa conversa de hoje, para falar um pouco da importância e uso da avaliação. É um pouco do que eu estou chamando de impacto, porque essa palavra impacto é uma palavra coloquial, então você pode usá-la em muitos sentidos, né? Então eu vou trazer um sentido muito específico para o que a gente está chamando aqui de impacto social, falar um pouco de teoria da mudança e depois entrar no passo a passo aqui de um desenho de avaliação, né? Se vamos fazer essa avaliação, por onde a gente começa e o que a gente tem que começar a olhar. Sobre a importância da avaliação, acho que tem 2 olhares comuns para um uso de avaliação, principalmente quando a gente está falando aqui de avaliação de resultado. Tem um olhar para fora, que é para a prestação de contas. Então, a gente normalmente, ou em projetos sociais, ou mesmo vocês com negócios sociais, devem ter financiadores e investidores por trás. Então, normalmente, esses investidores e financiadores querem saber se o negócio está dando certo, onde eles estão investindo. Então, tem uma questão de prestar contas para quem está bancando esses negócios. Mas, além disso, se a gente pensar de uma forma mais ampla, quem está se beneficiando, quem é usuário desse negócio, também deveria ter o direito de saber se o impacto que está sendo prometido efetivamente está acontecendo. Então, acho que tem públicos aí interessados nessa prestação de contas. E, lógico, que a hora que você dá transparência às informações, dá transparência aos seus resultados, você também está ganhando credibilidade para o seu projeto. Então, você tem que ver isso com os bons olhos de abrir os seus resultados e ganhar mais credibilidade. E, como eu disse, você está gerando informação para vários públicos. E uma discussão que é um debate que aparece muitas vezes é se a avaliação deve ser divulgada. E aí a gente entra nesse segundo ponto, afinal, a avaliação é para fora ou a avaliação é para a gestão interna? Eu acho que a avaliação é para os dois, mas ela tem também um papel importantíssimo para a gestão. Ela tem que trazer resultados que ajudem nessa gestão, seja na alocação de recursos, e isso pode ser em 2 sentidos, você pode descobrir que uma parte do seu projeto está dando muito certo, e é ali que você vai continuar investindo, ou tem uma parte que não está dando certo, mas que você acha muito importante, que você quer que dê certo, e é ali que você vai prestar mais atenção e pensar em outras formas de agir para melhorar o seu resultado. E também para decisões de expansão, para decisões de que público atender, onde funciona mais, acho que tem muitas coisas internas que essa avaliação conta. Seguindo aqui em frente, uma preocupação de avaliadores é que a avaliação vá para a gaveta, né? Um discurso comum assim, a gente fez uma avaliação e pôs lá na gaveta. Então, é um pouco como garantir que essas avaliações sejam efetivamente usadas. Às vezes, ela tem um tempo mesmo, assim, acho que os gestores, quando veem um resultado que não necessariamente... Quando o resultado é esperado, todo mundo comemora, todo mundo divulga e está tudo resolvido, né? Essa é o uso fácil da avaliação. Mas, sinceramente, da minha experiência, é difícil uma avaliação que só dê bons resultados ou só dê maus resultados. Normalmente, o que a avaliação te traz é um monte de pergunta para você pensar como fazer melhor. E aí, acho que tem um tempo também interno de você entender os resultados da avaliação, pensar o que você pode fazer e como você vai usar essas avaliações e como é que você vai divulgar isso. Mas o cuidado aqui é não ficar só atrás de boas histórias para contar, né? Eu acho que tem
Às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou fazer uma avaliação, porque agora no fim do ano eu quero divulgar o meu projeto, se eu tiver uma avaliação vai ser super legal para a divulgação. E o espírito da avaliação não necessariamente é esse, né? Tomara que venha esse resultado bom, mas ela pode trazer resultados para se pensar e pensar na gestão. Uma coisa que talvez valha mais para a política pública do que para negócios e para projetos menores, que tem, acho que, uma flexibilidade de tempo maior, é o tempo da avaliação e o tempo das decisões estratégicas. E, normalmente, quando a gente está falando em impacto, a gente vai ver um pouco mais para frente, a gente está falando em resultados um pouco mais distantes do dia a dia. Então, para você conseguir medir o impacto total do seu projeto, talvez você tenha que esperar um ano, esperar 6 meses, para efetivamente ver esse resultado acontecer. E para a decisão do negócio, às vezes essa espera de um ano seja muito grande. Então, tem uma escolha aí de como adequar esses cronogramas, que informação eu preciso hoje, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, e que avaliação me ajudam nesses tempos. O que eu posso fazer ao longo do caminho, enquanto a avaliação de impacto mesmo, eu ainda não tenho essa resposta. E aí a gente também vai olhar, a avaliação de impacto ela pode ser muito simples, como uma conta de diferença de médias, ela pode ter uma complexidade técnica, e um risco aqui, um cuidado para quem for fazer uma avaliação mais complexa, é depois de traduzir isso. Eu acho que aí olhando para quem faz a avaliação para os meus pares, é um cuidado que a gente tem que ter de traduzir uma linguagem talvez mais técnica, mais estatística, para que os gestores entendam e para que eles também sejam capazes de efetivamente usar e comunicar esse resultado. E o último ponto aqui, pensando nessa avaliação que pode ser mais técnica, é se eu vou ou não contratar alguém para fazer. Isso envolve custo, então, às vezes, essa contratação não é possível, ou o que eu posso fazer internamente. E aí tem essa questão de custo, mas não é só uma questão de custo, também tem uma questão para se pensar de objetividade do olhar, porque normalmente os gestores, quem criou o projeto, tem muita certeza que aquele projeto está correto e é o melhor projeto e ele funciona. Então, cuidar para que na hora de avaliar você consiga ter um olhar mais neutro e fazer as perguntas corretas e mais definidoras, assim, se dá o direito de questionar se o que você acredita que dá certo, se os caminhos que você acredita que funcionam de verdade. Mas a gente vai entrar um pouco mais nisso mais para frente, quando a gente entrar em teoria da mudança. E aqui só contando um histórico, e até para falar para vocês, né, eu sei que vocês são grupos de empreendedores de negócio de impacto, mas os exemplos que eu estou trazendo aqui são exemplos de política pública e projetos sociais. E falando em tempo, em timing, é um pouco pelo timing mesmo. Eu mesma nunca fiz ainda, eu ainda não fiz uma avaliação de negócio social, quem sabe eu faço a avaliação de vocês daqui a algum tempo, mas assim, é o tempo que as coisas foram acontecendo. Eu acho que a avaliação de impacto já tem algumas décadas, mas muito começando com grandes projetos, né? Então, Banco Mundial, BID, essas instituições de desenvolvimento, elas pedem avaliação dos projetos que elas financiam. No começo, inclusive, elas faziam avaliação, depois elas começaram a oferecer cursos e apoio para consultores, para garantir que os projetos que eles financiem tenham essas avaliações, que eles tenham esses resultados objetivos, para avaliar se os projetos deles, seja em saúde, seja em educação, seja em assistência. Aí, né, assim, o escopo de onde a avaliação ele pode variar muito, mas eles puxam muito essa necessidade de uma avaliação de impacto. E aqui no Brasil isso já tem também há um bom tempo, tem várias políticas públicas com avaliação. Então, a área de educação, que é a área que eu acho que eu mais trabalhei, é uma área que tem muita avaliação de impacto, inclusive porque tem muito dado disponível, assim, o MEC, vocês devem conhecer, pelo menos de ouvir falar do IDEB, Prova Brasil, a gente tem dados por alunos, por escola, então é uma área que tem muita informação, que dá para fazer muita análise. Bolsa Família tem muita avaliação também, que foi feita em cima de Bolsa Família. Então, tem vários programas públicos brasileiros que têm avaliações, e também institutos e fundações, normalmente maiores, também têm avaliações dos seus projetos. Então, é uma área que vem crescendo,
E aí, como eu disse, de negócio de impacto eu ainda não conheço uma avaliação, mas espero que, assim, é uma questão de tempo da gente ver essas avaliações aparecendo. Eu acho que a gente ainda está na fase de ter, o que a gente vai falar aqui também de teoria da mudança, é a teoria e as hipóteses que vão levar ao impacto. Acho que a gente precisa de um tempinho mais para ir lá e confirmar e medir se esses impactos estão acontecendo mesmo. E aí eu estou usando essa palavra impacto sem definir, então já dando uma primeira definição da definição mais estrita de quando a gente fala de avaliação de impacto, no caso de projetos e programas sociais. O que a gente está atrás é de causalidade. Então, eu quero efetivamente saber se o meu projeto, o meu negócio, causou aquele resultado. Então, é um pouco mais do que medir se eu atingir uma meta. Eu quero saber se aquela meta foi por causa do meu projeto. E a gente vai trazer alguns exemplos aqui para poder discutir um pouco isso. Que é justamente assim, há outros indicadores que afetam. Se a gente pensa em um exemplo que eu vou trazer aqui de empregabilidade, de mercado de trabalho, eu posso ter um programa de treinamento e chegar um ano depois e estar quase todo mundo empregado num momento de boom econômico. Eu falei assim, bom, mas será que foi o meu projeto ou será que foi a melhora da economia? E, na verdade, o resultado pode ser o contrário, que aí pode ser a tristeza, né? Eu faço um projeto super legal, dou um treinamento super legal, e no momento seguinte ninguém tem emprego. Mas a economia entrou numa recessão e o desemprego está crescendo muito para todo mundo. Será que essa dificuldade de emprego da minha turma que eu formei é porque o meu treinamento não serviu para nada? Ou será que tem outro fator aí forte que está também dificultando o conseguir emprego? Eu acho que é um pouco essa discussão, e aí, independentemente de contas, e a gente vai entrar um pouco aqui, né, de métodos de fazer, como fazer, mas eu acho que é uma pergunta sempre a se fazer nos negócios, quando a gente busca resultados e pensa nos impactos do seu negócio, a hora que você olha aquela métrica e olha aquele indicador, você fala assim, bom, quanto será que disso aqui eu realmente contribuí, quanto não? Acho que é uma pergunta importante da gente ter sempre em mente. Então, vou seguir aqui em frente. Quando a gente fala, a gente pergunta causalidade, a gente vai um pouco para a linguagem médica, de grupo de tratamento e controle. Então, bem aquela ideia de ratinho de laboratório, que você dá um remédio para alguns ratinhos numa gaiola, e outra gaiola você não dá remédio nenhum, e você vê o que acontece. É lógico que quando a gente está no campo social, a gente não tranca ninguém em lugar nenhum, né? O mundo acontece aí, mas no fundo, a gente usa essa mesma lógica. Eu vou ter um grupo que eu vou oferecer um benefício, oferecer um serviço, e eu vou ter um grupo que eu vou construir de alguma forma que seja parecido, em que eu não vou oferecer esse serviço, e, portanto, como eles são parecidos antes, eu espero que no decorrer do tempo eles tenham resultados iguais, e aí eu vou comparar para quem eu dei o benefício, para quem eu não deu, se tem alguma diferença. E isso a gente chama de contrafactual, esse grupo que seria igual em tudo, quando a gente está falando de coisas sociais, fala assim, bom, é um grupo na mesma faixa etária, se gênero é importante, com a mesma proporção de homens e mulheres, no mesmo nível de renda, e aí eu dou um treinamento, eu dou alguma informação adicional sobre saúde, eu dou algum benefício para um grupo, e aí eu vou ver lá na frente se isso fez a diferença, tendo partido de um grupo parecido. Aqui eu só pus essas carinhas aqui, que é um pouco assim, eu tenho, nos dois grupos eu tenho a mesma quantidade de carinhas vermelhas, azuis, amarelas, meio dizendo assim, olha, essas pessoas, eu tenho pessoas com as mesmas características, na mesma proporção, esse grupo aqui eu não dei nada, esse grupo aqui eu dei alguma ferramenta adicional para a vida deles, e eu espero que essa ferramenta adicional aqui faça diferença. E que lá na frente eu vou conseguir medir essa diferença. E aqui eu vou entrar em dois exemplos que eu acho que vão ajudar
a entender um pouco o que está por trás quando a gente está falando da importância desse contrafactual, o que é esse grupo de controle para garantir causalidade. Um exemplo, que nesse mundo de avaliação de impacto, quando foi uma das primeiras avaliações que foi feitas, então a gente passou anos falando sobre essa avaliação, que era a avaliação padrão ouro, que era uma avaliação importante, porque foi feita exatamente como uma avaliação deveria ter sido feita, pensada no início, tudo direitinho, e foi usada efetivamente para a política pública no México. O programa lá é o programa Bolsa Família deles, que chama Oportunidades. Ele foi iniciado em 98, e assim como o nosso programa, dava um subsídio para a família, com algumas contrapartidas ligadas à educação e a trabalho infantil. Então, a família recebe um dinheiro, mas ela tem algumas obrigações em relação a manter as crianças na escola e garantir que elas não vão trabalhar. E aqui a gente vai olhar, o programa começou em regiões rurais, e eu vou mostrar aqui os números. Trabalho infantil, na época, era um problema. Então, no primeiro momento, o que eles fizeram para ter esses dois grupos para poder comparar? Eles sortearam vilas ou pequenos municípios, começaram dando Bolsa Família para um grupo de vilas, e não deram para o outro. Esse grupo, depois a gente vai discutir isso mais para frente, esse grupo que no primeiro ano não recebeu o benefício, começou a receber no momento seguinte. Mas no primeiro momento, no primeiro ano, eles tinham lá os dois grupos, um começou a receber o benefício social e tinha que manter as crianças na escola e sem trabalhar, e o outro grupo ainda não estava recebendo. E aí vamos ver aqui o que aconteceu. Então, 1997 é antes de começar o benefício. Eu tenho aqui quase 40% de trabalho infantil. Então, meninos de 12 a 17 anos, quase 40% deles trabalhavam antes de a família começar a receber o benefício social. Aí essa avaliação acompanhou ano a ano a situação dessas famílias, e aí eu mostro aqui que eles saíram desses quase 40% de trabalho infantil, caíram, o programa começou em 98, então assim, logo de início, quando começou o programa, caiu a metade, de quase 40% de trabalho infantil, a gente foi para um pouco mais de 20%, de queda de trabalho infantil, e esse valor baixo se manteve no ano seguinte, tem duas medições aqui em 99, ficando abaixo de 25%. Então, quando eu olho esse dado, e isso, assim, em avaliações é muito comum, essa ser a única informação que você tem, eu acompanhar os meus próprios beneficiários, as pessoas que eu atendo. Se você olha só para esse gráfico, você fala, puxa vida, caiu a metade. Como funcionou bem o Bolsa Família mexicano, ele realmente conseguiu reduzir a metade o trabalho infantil no México, nas vilas que receberam esse benefício. Mas aí a gente tinha um grupo de controle, e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o grupo de controle. O trabalho infantil aqui em 97, antes do programa, era um pouquinho mais baixo, mas não muito. Como esses grupos foram sorteados, então a gente tem essa expectativa de que eles são muito parecidos logo de início. Então, estão aí no mesmo nível de problema, né, de alto trabalho infantil. E aí a surpresa que o grupo de controle que não recebeu Bolsa Família, que não recebeu benefício, não tinha obrigação de tirar os filhos do trabalho, tiveram a mesma queda de trabalho infantil ao longo do tempo que quem recebeu o Bolsa Família. E aí até a gente tem uma pequena diferença, se eu comparar aqui no final, em 99, a linha vermelha com a linha azul, eu ainda tenho uma pequena diferença, que talvez ainda tenha um impacto, mas ele é muito menor do que a queda de 40% para 25%, que, olhando só para a linha azul, eu poderia atribuir ao meu programa. O que a gente tem de informação, na hora que você olha isso, fala assim, bom, então alguma outra coisa aconteceu que teve uma queda enorme de trabalho infantil, mas aparentemente não foi por causa do benefício. E o que aconteceu na época no México foi uma grande seca, esse trabalho infantil era na zona rural e não tinha mais trabalho para as crianças. Então, independentemente da bolsa, o trabalho infantil caiu. E aí é o que eu falo, assim, às vezes é comum a gente só acompanhar o grupo de tratamento,
Mas a informação de que teve a seca e que teve menor oferta de trabalho para a criança é uma informação que os gestores do programa deveriam ter também. E mesmo que eles não tivessem esse acompanhamento dessa linha vermelha, poder olhar para a linha azul, que mostrava um resultado tão bom, e desconfiar. Será que esse resultado tão bom, essa queda enorme aí de trabalho infantil, fui eu mesmo que causei? Ou será que eu sou mais um fator, entre outros, que estão ajudando nesse movimento? E aí vou trazer mais um exemplo aqui, depois, se der, a gente para um pouquinho para vocês comentarem, se vocês quiserem. No caso do Bolsa Família Mexicano, de Oportunidades, houve um sorteio de vilas mesmo, as que receberam e as que não receberam. Mas muitas vezes o programa começa sem se pensar na avaliação. Você tem um público específico, ou não tem, você pode definir esse público-alvo, quem que você quer atender, ou deixar abertas as portas e atender quem se interessar. E aí, quando você vai fazer a avaliação, na verdade, você tem aqui quem efetivamente fez o seu projeto, são as mesmas carinhas felizes do outro exemplo, mas quando você vai querer um grupo de comparação, esse grupo de comparação não é mais igual ao seu. Eu tenho esse verdinho aqui, que não tem ninguém tratado verdinho no meu grupo. No meu grupo, vai que ele é muito diferente, né? Se a gente pensar que no caso que eu vou mostrar é um caso de renda, e era para famílias de baixa renda. Vai que esse verdinho aqui tem uma renda enorme, ele vai mudar completamente o meu resultado, porque ele está numa situação completamente diferente dos outros. Ou eu teria nessa população inteira muito mais vermelhinhos aqui, vamos dizer que sejam muito mais mulheres do que homens. Se o meu programa tem um foco mais específico, que eu espero um resultado diferenciado, quando eu vou comparar os dois grupos, eu posso não estar fazendo uma comparação tão justa, seja por idade. Assim, vamos dizer que eu atendi jovens para TI de 16 a 18 anos e vou comparar eles com pessoas de 30 a 35 anos. Provavelmente os jovens aqui de 16 a 18 vão disparar no conhecimento de tecnologia comparado com um grupo mais velho. Então, garantir que esses grupos são parecidos. Então, muito do que a avaliação de impacto faz, quando você não tem essa avaliação já pensada, quem é esse grupo de comparação de início, é pegar uma população relativamente parecida e tentar recortar um pouquinho mais quem é a população mais parecida para eu poder fazer a comparação. E aí eu vou mostrar um exemplo de um projeto social que ele não está acontecendo mais, mas ele ficou alguns anos rodando do Itaú Social com o SEMPEC para jovens em periferias urbanas, em ensino médio, e a ideia era, de um lado, que eles acabassem os estudos e que também, através de vários conhecimentos de tecnologias e de culturas e vários projetos, eles faziam projetos para as comunidades, isso ajudasse eles na entrada do mercado de trabalho. Então, um dos focos do programa aqui é a empregabilidade e renda, e no momento que eles entram nesse programa, a maioria não está trabalhando. Então, eles ainda estão na escola, e o esforço é de mantê-los na escola e ajudá-los na entrada no mercado de trabalho. No caso aqui, como é que a escolha foi feita? Os jovens se inscreviam, e tinha uma régua de entrarem os de renda familiar per capita mais baixa. Então, não era um único grupo, porque eram 2 bairros, aqui da periferia de São Paulo, nesse caso específico, que estavam recebendo o projeto, e cada bairro tinha, sei lá, 6 ou 7 turmas. Então, tinha umas 15, 16 turmas. Para cada turma, os jovens se inscreviam especificamente na turma, preenchiam as vagas os que tivessem renda familiar mais baixa. E aí foi usado para fazer a comparação os jovens que ficaram em lista de espera e que não foram chamados. Então, a gente já sabe de cara que não foi que o grupo de comparação vem de uma situação familiar mais favorável. E a gente sabe por outras estatísticas, por acompanhamento, que normalmente os jovens de famílias com uma situação melhor provavelmente têm uma chance melhor de entrada no mercado de trabalho. Então, a gente já começa sabendo de cara que esse grupo o grupo que a gente tem para comparação, ele é diferente. Mas aí vamos ver aqui os dados do que a gente tem. No começo do programa, o programa foi em 2008, então antes do programa, aqui em 2007,
eu tenho a informação de renda pessoal média. Essa renda é baixa porque realmente ela é zero para quem não trabalha. Então, essa renda baixa aqui, ela é puxada pelo fato de que a maioria não trabalhava. Então, eu parto de uma renda muito baixa e vou medir depois quem participou dos Jovens Urbanos, 2 anos depois, está com uma renda média aqui, relatada de R$ 260, R$ 270 reais. Lembrando que tem também gente não trabalhando, não estou olhando só para quem tem renda, tem gente que não tem renda, por isso que essa renda, ela cresce muito, mas ela ainda é baixa, porque é uma renda média que inclui todo mundo. Mas, enfim, tem um aumento de quase zero para R$ 250 reais de renda. Aí eu vou olhar para o meu grupo de comparação, porque da mesma forma que no trabalho infantil eu podia olhar só para os beneficiários e falar assim, nossa, está ótimo, aumentei a renda, meu programa gerou impacto. Aí eu vou olhar no que o vermelhinho, meu grupo de controle, ele começa com a renda muito parecida do outro grupo, mas eu sei que a grande maioria não estava trabalhando, então, no fundo, essa renda muito baixa não me conta muita história nesse início. E 2 anos depois, eles estão com rendas parecidas. Então, aqui nesse caso, quando eu olho os 2 grupos e esqueço que esse grupo de controle é diferente, eu poderia chegar à conclusão que os Jovens Urbanos não gerou impacto nenhum. Assim, olha, tanto faz ter participado dos Jovens Urbanos ou não, a renda dos jovens cresceu igual. Mas aí o que a gente vai fazer é o que a gente fez, é uma técnica que se chama de pareamento, que é um pouco que está nessa figura aqui. Não, mas eu não quero considerar todos os jovens que ficaram na lista de espera, eu vou considerar só os jovens da lista de espera que tinham características, seja de família, seja de educação, parecidas, seja de idade, parecidas com o grupo que efetivamente eu tratei. E aí, quando eu faço isso, e uso não a lista de espera inteira, que é essa linha vermelha, eu calculo, na verdade, essa linha verde do contrafactual, que seria acompanhar só os jovens que não fizeram os Jovens Urbanos, mas que efetivamente eram parecidos com eles. A hora que eu faço isso, que a gente considera a comparação devida e mais correta, é eu comparar esses jovens parecidos. Então, eu vou comparar a linha azul, de resultado de tratamento, com a linha verde, do resultado do meu contrafactual, e aí sim eu demonstro que o programa teve um impacto grande. Que se eu olhasse aqui sem fazer esse pareamento, sem comparar, sem olhar se esses grupos eram comparáveis ou não, eu não ia chegar a resposta nenhuma. Quando eu comparo os comparáveis, eu consigo demonstrar que o meu programa teve um impacto, sim, muito grande. E aí eu acho que a gente podia parar um pouquinho aqui, para eu ouvir de vocês, se vocês tiverem alguma pergunta. Deixa eu sair do share aqui. Cadê? Se alguém quiser fazer algum comentário agora. Enquanto o pessoal coloca as perguntas aí no chat, eu vou fazer uma pergunta. Então, pergunte. Você foi falando, né, das avaliações que você já acompanhou, e quando a gente sabe que o empreendedor ele é alguém apaixonado por uma ideia, e acho que no caso de negócios de impacto, com as características que a gente tem aqui, esse trabalho com contrafactual e tal não é tanto foco. Mas acho interessante uma reflexão com esses projetos que você trouxe para pensar, quando a gente descobre que a nossa atuação não tem o impacto que a gente esperava, como que os donos dos projetos que você costumou lidar nesses seus anos de experiência, como que a avaliação vira uma ferramenta de frustração, ou como que eles conseguem aprofundar essa avaliação para melhorar o projeto, para qualificar alguma atuação? Como que funciona? Eu acho que depois a gente vai falar de teoria da mudança, que eu acho que é uma coisa importante para não gerar essa frustração, mas eu acho que sempre existe esse risco de uma frustração. Eu acho que o que acontece, em geral, os gestores precisam de um tempo, porque é o que eu falei no início, né? Essa avaliação, ela pode te trazer uma resposta que não é o que você espera. Né, tem muita avaliação e eu não estou dizendo que
Você pode e falar assim, não, eu vou entrevistar as pessoas que passaram por aqui e sei que elas ficaram muito felizes por terem passado por aqui. Aí a chance de você ouvir alguma coisa que você não gosta é muito baixa. Mas, por outro lado, ter esse registro é ótimo. Você tem que ter o depoimento das pessoas que gostaram e por que gostaram e o que deu certo. Então, eu acho que tem um tempo do gestor ouvir um resultado que ele vai estranhar, se ele não tem desconfiança de que aqueles resultados, né, ele pode não estar obtendo aquele resultado, mas aos poucos entender, e eu acho que a teoria da mudança que a gente vai entrar um pouco agora, ela ajuda para isso, que é entender onde que pode ser que as coisas estão pegando. Assim, será que é o público que eu estou atendendo é diferente do que eu esperava? Será que o produto que eu estou oferecendo não é o produto para esse público? Será que ele deveria ser mais complexo, menos complexo? Será que eu deveria investir mais? Então, eu acho que tem um tempo para começar esse questionamento. Porque é por isso que eu falo que, às vezes, a avaliação ela traz uma resposta e um monte de perguntas atrás dessa resposta. E aí o que esse gestor vai ter que fazer se fazer várias perguntas. E a avaliação de impacto sozinha também não vai trazer todas essas respostas. Eu acho que vai caber ao gestor entender muitos porquês que ele vai se perguntar depois. Legal, obrigada, Lígia. O Raul, ele colocou uma pergunta aqui. Como eu trato aqueles casos excepcionais em que uma única pessoa passa a ter uma renda muito alta e isso deixa a média irreal? Vocês usam média, mediana, ponderada? Se for uma coisa muito fora, normalmente a gente pode descartar. Nisso que eu falei de... mas normalmente, assim... em caso... Para o pareamento, lógico, é feito antes, ele não é feito depois, ele não é em cima do resultado. Você já faz isso, se você tem grupos realmente muito diferentes, às vezes você descarta as pessoas muito diferentes e só trata a parte do seu tratado que você consegue um grupo parecido com ela. No resultado futuro, aí eu acho que é uma discussão se aquele resultado excepcional é realmente completamente fora da curva ou se ele é possível. Mas eu acho que se fosse um resultado muito fora da curva, eu tenderia a tirar esse resultado e trabalhar sem ele. Por outro lado, só falando, quando a gente fala de avaliação de impacto com tratamento e controle, normalmente a gente... Eu estou sempre falando de média, né? É uma avaliação que ela não é uma avaliação que vai falar do João e da Maria e comparar a Maria com a Joana. Ela é uma avaliação que vai falar da média das jovens atendidas em relação à média de jovens não atendidos. Então, normalmente, resultados mais extremos, quando a gente compara médias, eles se diluem. Mas acho que se eu tivesse um caso muito extremo, eu tenderia a tirar esse número. Legal, obrigada, Lígia. Eu acho que a gente pode avançar para a teoria da mudança, porque eu acho que tem mais a ver com a prática do pessoal. Tá bom, então... Tá bom? Tá bom, deixa eu lembrar aqui. Voltar para a apresentação, então. Bom, então eu brinco que quando a gente fala de avaliação de impacto com grupo de controle, a gente talvez esteja ficando uma expressão velha, mas que é o advogado do diabo, né? Ele fica procurando problema, em vez de ficar procurando coisa boa, ele fica lá cutucando para ter certeza se aquelas hipóteses do programa, porque ele funcionam mesmo, se efetivamente os resultados estão lá. E, às vezes, quando a gente fala em monitoramento, e monitoramento é extremamente importante também, você não está muito discutindo se a sua hipótese é verdadeira. Você acredita que, dando uma renda adicional para a família, aquela família vai deixar as crianças na escola, vai tirar ela do trabalho infantil e aquilo vai fazer a diferença na vida das crianças. Você não vai duvidar disso. Então, no monitoramento, você vai garantir que o dinheiro está chegando. Você vai monitorar se efetivamente as crianças estão na escola. Mas pelo monitoramento, você não vai saber se o que você espera no futuro, que essa criança vai mudar de vida, efetivamente vai acontecer. Isso é uma coisa que você teria que olhar mais para frente. E aí, já fazendo o link aqui com teoria da mudança, muitas dessas respostas
da avaliação de impacto, às vezes elas são aquelas respostas sim ou não. O objetivo era aumentar a renda, aumentou a renda sim ou não. O objetivo era diminuir o trabalho infantil, diminuiu sim ou não. E aí essa resposta não é suficiente. E mesmo quando, como eu falei antes, né, mesmo que vocês não façam a conta com um grupo de controle, eu acho que sempre tem que ter em mente o que teria acontecido com esse grupo. Assim, tem que ter o olhar assim, bom, quanto que eu efetivamente contribuí para isso. No caso aqui, a gente olhou de trabalho infantil, melhoria da renda, e aí um termo que a gente usa é que mecanismos de transmissão estão em funcionamento. Então, quando a gente fala em mecanismo de transmissão, é a transmissão da ação para o resultado. Então, o que tem nos jovens urbanos que gera melhor empregabilidade? O que tem num esquema de Bolsa Família que gera diminuição de evasão escolar e melhoria de renda? Então, é um pouco construir essas perguntas que garantem, assim, que hipóteses você tem por trás do seu negócio, do seu programa, que fazem você acreditar que o seu programa vai gerar aquele resultado. Então, antes de mostrar um esqueminha da teoria da mudança, eu trouxe aqui um exemplo de uma avaliação da Olimpíada de Matemática. Foi uma avaliação da Olimpíada, da UBMAP. Ultimamente eu tenho ouvido no rádio, não sei se vocês ouvem rádio, mas no rádio eles estavam fazendo bastante propaganda da UBMAP. Que na época que essa avaliação foi feita era só para escolas públicas, hoje parece que também escolas privadas podem participar. E ela é promovida pelo MEC, quem faz essa avaliação é o INPA, que é o Instituto de Matemática do Rio de Janeiro, e ela tem aqui entre os seus objetivos estimular e promover o estudo da matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade. Então, isso, vocês entrarem no site lá do INPA, da UBMAP, é isso que vai estar escrito como objetivo deles definido. Então, estimular e promover o estudo da matemática, melhorar a qualidade da educação básica e dar acesso ao material didático de qualidade em matemática para os alunos. O que eles fazem efetivamente? Eles abrem uma inscrição para escolas e professores, então os professores e as escolas têm que demonstrar interesse em participar, que seus alunos participem da Olimpíada, tem um material para preparação, que é enviado aos professores inscritos, eles não têm como garantir que esse professor dentro da sala de aula vai usar o material, mas eles preparam o material para que os professores usem na sala de aula, e tem o concurso, que é a Olimpíada mesmo, em que os alunos participam, e se os alunos que forem melhores vão ter uma premiação. Então, eu tenho o meu objetivo aqui de melhorar a qualidade da educação básica e da matemática, e dar um bom instrumental para os professores, e o que eu faço é distribuir o material didático e gerar um concurso entre alunos de matemática. E aí são as perguntas que depois a gente pode ter, eu acho que são perguntas de vários níveis e dimensões para pensar como é que essas ações vão virar melhor qualidade de ensino. Então, a avaliação de impacto, de fato, mostrou uma melhora do desempenho médio dos alunos em matemática. Não só para os que participaram, mas para todos os alunos da escola que se inscreveu. E o que, de fato, explica esse resultado? E, pelo que a UBMAP faz, pelo que o INPA faz, eu tenho dois caminhos aqui que a gente chama de mecanismos de transmissão que podem estar funcionando. Podem estar funcionando os dois juntos, pode estar funcionando só um deles, um pode ser complementar ao outro, mas eu tenho duas possibilidades aqui a investigar. O material importa. Então, na verdade, a Olimpíada é só um marketing para eu garantir que um professor receba um material de qualidade, vai dar uma aula melhor de matemática, porque ele tem agora um material didático melhor do que ele tinha antes. E aí, se eu acredito nisso, que perguntas que eu vou me fazer aqui é uma mistura de monitoramento e avaliação. Professores efetivamente receberam o material? Eles usaram o material? O meu material é bom? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de se fazer, né? O material que eu, INPA, criei com tanto cuidado e carinho com os meus professores doutores, ele realmente é bom e funciona dentro de uma sala de aula? A estrutura curricular das escolas hoje permite que
que esse professor use um material extra fora do currículo dele, ou ele não vai ter tempo para isso? Então, são perguntas de contexto, são perguntas de qualidade, de implementação, que é muito importante serem acompanhadas, monitoradas e medidas, porque são elas que vão responder, seja o resultado lá mais positivo ou menos, o que está acontecendo por trás de um resultado e de um impacto. E o outro caminho, desculpa, gente, o outro caminho é o caminho da motivação. Eu tenho um concurso, eu estou convidando os alunos a participarem de um concurso, em que eles vão ganhar um prêmio. O prêmio é estudar matemática lá no IMPA, então talvez os alunos que gostem de matemática vão ser os mais interessados aqui. Mas eu também tenho que perguntar, aluno gosta de competir? Assim, competição é uma boa coisa? Eu realmente vou estimular estudo gerando competição? Será que eu deveria pensar qual é a melhor idade de eu fazer essa competição? Será que a competição funciona melhor para crianças de 10 anos ou para crianças de 17 anos? Faz alguma diferença? Quando eu convido esses alunos para participarem, o que a gente sabe que acontece é isso. O professor recebe o material, que a princípio ele vai usar com a sala inteira, ele pode usar com a sala inteira, mas não são todos os alunos que se inscrevem e efetivamente participam, e inclusive no processo da Olimpíada tem uma primeira fase e uma segunda fase. Quem não passa na primeira fase não participa mais da Olimpíada, só participam os melhores alunos da segunda fase. Então, a outra pergunta é, esse impacto é só para quem participa mesmo e chega na segunda fase, ou será que ela gera de fato um impacto para toda a escola? São todas perguntas sobre, assim, por que caminhos que essa ação de Olimpíada pode gerar impacto. Inclusive, eu acho que aqui eu não pus nos slides, mas uma das preocupações do IMPA, porque realmente também é um caminho de achar jovens, alunos que sejam excelentes em matemática. Eles vão fazer um curso de verão lá no IMPA, eles vão ganhar uma bolsa. Então, eles estão sim procurando grandes talentos em matemática, mas eles não queriam ser apenas um concurso para achar grandes talentos, eles queriam ser um concurso que também viabilizasse uma melhora geral no aprendizado dentro da escola. O que a gente mostrou nessa avaliação é que, de fato, eles têm esse resultado, em média, todos melhoram, não melhoram só os que participam. Mas era uma pergunta relevante, porque, de fato, eles fazem as duas coisas. Procuram os jovens talentos, mas também querem impactar todo o ensino de matemática. E aí entrando como a gente estrutura esse monte de pergunta de uma forma mais organizada. E a teoria da mudança é uma dessas formas de estruturar, e mesmo a teoria da mudança você pode... Depois, no final, eu deixo um site, que é um site só sobre teorias da mudança, tem vários exemplos. Então, a forma que você estrutura o encadeamento de ideias e de ações e resultados pode variar, a forma que você faz isso, mas, no fundo, a teoria da mudança é uma teoria. Então, na forma que está escrito aqui, na definição que eu trouxe aqui, são ideias e hipóteses que pessoas e organizações têm sobre como as mudanças acontecem. Elas podem ser conscientes ou não, baseadas em crenças pessoais, premissas e uma percepção da realidade necessariamente pessoal. Então, ela é uma teoria, mas essa teoria vai ajudar muito na construção do seu projeto e na sua expectativa do que esperar a partir dele de impacto. E a ideia, que eu espero pelo menos convencer um pouco vocês daqui a pouco, é que você precisa dos dois. Você precisa dessa teoria, você precisa desse embasamento e dessa história. Muita gente fala dessa narrativa do que você está fazendo, por que o que você está fazendo vai gerar resultado, e lá na frente seria bom que você comprovasse que essa sua narrativa é verdadeira e que ela de fato funciona. Então, aqui, enfatizando, da teoria da mudança, você faz essa narrativa, que é uma descrição efetivamente do seu projeto, e aí de atividades, procedimentos, pessoas, toda a ação do que você faz, e o que a gente chama aqui de caminhos causais, que é isso, assim, por que essa ação vai gerar esse resultado, e que resultados são esses, porque esses resultados, eles também podem ser resultados encadeados, é um resultado mais de curto prazo, no primeiro momento eu gero uma grande motivação desse aluno, no segundo momento ele está estudando mais, no terceiro momento ele vai começar a tirar melhores notas na escola. Então,
talvez eu tenha uma história para contar aí ao longo do tempo de como é que essas ações geram resultados e esses resultados geram outros resultados e isso cresce no tempo. E aí, um esquema simples de teoria da mudança é isso aqui, você parte de inputs e outputs, né? Então, eu tenho os inputs aqui, que são os recursos de pessoas, orçamento, infraestrutura, etc., que eu preciso, as ações efetivamente que eu faço. Normalmente, o que vem logo depois da ação aqui, eu vou chamar de output, então, por isso, assim, bens e serviços tangíveis que são produzidos com os processos de atividades. Então, por exemplo, se eu pensar aqui em educação de alfabetização de adultos, talvez eu possa dizer que o output é quantas pessoas, que eu efetivamente as pessoas concluíram o curso, então, de fato, das 100 pessoas inscritas, 90 fizeram o curso, e dessas 90 fizeram uma prova, 85 aprenderam a ler. Então, esse é o resultado mais próximo, assim, não, eu ensinei a escrever e elas saíram, a grande maioria saiu sabendo ler. E aí eu vou para um pouco mais adiante aqui, em resultados e impacto, e aí eu posso falar assim, resultados esperados se beneficiários usarem os outputs. Então, talvez o meu objetivo seja que ele tenha um melhor emprego. Então, eu falei assim, bom, tudo bem, eu ensinei ele a ler, mas realmente, ele ler ajudou ele a conseguir o melhor emprego, aí eu vou no momento seguinte medir se efetivamente esse melhor emprego ocorreu. E tenho essa distinção entre resultado e impacto, às vezes ela fica um pouco cinzenta, porque você pode pensar numa distinção ao longo do tempo, então, assim, os resultados são mais a curto prazo, são mais sob meu controle, o impacto é o que vai acontecer lá na frente. Então, se eu pensar nas crianças, o meu resultado é que ela realmente vai continuar na escola e vai ter um bom desempenho escolar, e o impacto é que ela vai melhorar de vida quando ela for um adulto. Na vida futura dela, ela vai ser um melhor cidadão, ela vai ter uma melhor situação de renda, ela vai ter um bem-estar maior. E outras pessoas falam de resultado e impacto de uma forma mais abrangente, no sentido de que o resultado é para a pessoa que foi atendida por aquele projeto, e o impacto, ele se espalha pela sociedade. Então, essa pessoa mais bem formada, ela vai trabalhar, e essa maior produtividade dela, esse maior conhecimento dela vai influenciar mais pessoas ao redor dela, e você pode medir, você vai ter um impacto social maior do que o resultado específico daquela pessoa. Mas, de qualquer forma, você tem uma distância, quando você começa a pensar em resultado e impacto, você vai se distanciando da ação efetiva que você fez, no encadeamento de ideias e de hipóteses de por que essas coisas se encadeiam. E para explicar todas essas flechinhas, né, como é que eu passo de uma etapa para a seguinte, a gente tem por trás, aí eu vou voltar depois ao exemplo da Olimpíada de Matemática, eu tenho premissas, do que eu acredito que é o contexto onde eu estou, de quem são esses atores, então, no caso da matemática, quem são esses professores, eles estão interessados, eles não estão, esses alunos se interessam, não se interessam, o meu material funciona, não funciona, e trazendo também aqui também a qualidade da implementação, né, que eu acho que a primeira coisa que vai aparecer aqui, que eu já comentei, se eu faço um super material maravilhoso para esse professor de matemática usar em sala de aula, e o correio não entrega o material para ele, assim, eu morri na praia, porque assim, daria muito certo se ele tivesse o material em mãos, mas ele simplesmente não recebeu o material. Então, aqui é a mesma estrutura aqui, né, tá passando das ações e atividades que você faz, e um andar aqui no tempo de outputs que são mais diretamente relacionados a ações, para resultados e o seu impacto final, objetivo final. E junto com esse andar dos resultados muito próximos ao que você está fazendo e o seu impacto, o que você deseja, porque esse impacto que você deseja lá no final, não necessariamente ele está sob seu controle. Aí eu quero melhorar a desigualdade no Brasil, eu quero que a cidadania no Brasil melhore. Você não tem controle completo sobre tudo isso, mas você tem uma ação que você acredita que vai contribuir para esse impacto. E aí a gente pode falar, e também, tanto para avaliação e como para a interpretação dela depois, você pode falar em esferas de controle, influência e interesse. Então, a esfera de controle está na sua mão.
Se o professor não recebeu o material, a responsabilidade é sua, o seu programa tinha, né, como obrigação fazer esse material chegar no professor. De influência, você pode pensar assim, bom, tudo bem, se o professor recebeu o material, eu tenho alguma influência sobre ele para que ele use esse material? Assim, como é que eu garanto que esse professor não vai continuar usando o livro didático que ele sempre usou e vai se interessar pelo meu material? Aqui você não tem garantia, você não tem como obrigar esse professor a usar esse material. Mas talvez você tenha formas de comunicação e de convencimento e de divulgação que você possa usar para influenciar esse professor a usar o material. E aí você vai para uma esfera de interesse. O meu interesse é que a qualidade da educação no Brasil melhore. Talvez você não vai conseguir medir um link direto do seu programa com toda a qualidade de educação do Brasil. Mas você acredita que tem uma relação aqui, e está ok você colocar isso com impacto e falar, olha, mas esse pedacinho aqui final eu não vou medir, porque aqui eu já não tenho mais braços, isso aqui já não depende depende de tantas outras coisas além de mim, que está na minha teoria da mudança, é onde que eu quero que a sociedade chegue, mas o que eu tenho influência, ele para um pouquinho antes. E aí, trazendo, um pouco eu já trouxe aqui, mas trazendo um pouco essa discussão para o caso da Olimpíada de Matemática, é isso, né? Assim, quando eu falo assim, material para o professor importa, então, se ele recebeu o material, eu posso entender isso aqui, é a qualidade da minha implementação, da minha ação, e está sob o meu controle. Se ele usou o material, aí já pode ser uma premissa minha. Eu, quando fiz esse material, eu acreditei que qualquer professor que olhasse aquele material ia usar. Mas quem me garante isso? No fundo, eu não tenho essa certeza. E acho que são essas perguntas que, assim, quando você acredita muito, né, como gestor ou criador, né, que criou um projeto, criou um negócio, você tem muita certeza de que aquelas coisas vão funcionar. Mas, às vezes, o público que você está lidando não tem tantas certezas quanto você, né? Mas, de qualquer forma, sobre o material, talvez esteja sobre a sua esfera de influência, de convencer que aquele material é bom, que aquele produto que você tem é bom. Olhando outras perguntas aqui, a estrutura curricular da escola permite que o professor use um material extra? Já é uma questão de contexto. Se você vai querer fazer um programa dentro da escola, que funcione dentro do dia a dia da escola, você precisa conhecer o dia a dia da escola e saber se aquilo vai funcionar. Então, e aqui provavelmente você não tem influência nenhuma, mas você tem interesse que isso aconteça, mas aí você precisa se informar. Mas será que esse professor, mesmo que ele goste do meu material, será que o diretor dele vai deixar ele usar? Será que o que o aluno vai ser cobrado depois, seja na prova Brasil ou no vestibular, está compatível? E ele vai realmente se interessar pelo que eu estou fazendo? E aí, olhando aqui pelos alunos, né, os alunos gostam de competir, isso também é uma premissa sobre os alunos. Quando eu crio um concurso, que acho que isso vai incentivar os alunos, eu, como gestor desse projeto, acredito que eles vão gostar da competição. E se eles não gostarem? Eu tenho influência sobre isso? Ou, no caso de exposição, assimilar novos conteúdos é vinculado à idade? Isso aqui até é uma pergunta que eu coloquei. Nessa avaliação de matemática, a gente olhou como um todo, a gente não separou por idades. Mas a gente fez uma avaliação também da Olimpíada de Língua Portuguesa. E essa era muito separada, até são provas de redação, e eram redações de conteúdos de temas diferentes para crianças de idades diferentes e de séries diferentes. E o resultado da Olimpíada era muito diferente por idade. E foi uma pergunta que a gente se fez, mas será que faz diferença, de repente, esse estímulo de fora, de competir? Será que a criança mais nova é mais fácil de ser engajada nesse processo? Será que a criança mais velha não? E aí, em relação a mecanismos de transmissão, que é muito do material, da ação que você está fazendo, que você acredita que ela vai ter um determinado efeito, mas que a avaliação poderia te trazer essa resposta se efetivamente isso é verdade, né? O material didático do INPA, ele realmente, se ele for usado, ele melhora o ensino de matemática?
se a competição é boa, ela vai estimular o estudo, ou ela vai ser só uma competição por competição e ela não vai reverberar no estudo de matemática e nas notas da escola? E o último aqui, que também era uma pergunta importante nesse programa, né? Esse impacto é só para o aluno que participa e vai até o final da competição? Ou ele tem um efeito entre colegas, entre turmas, seja pelo material do professor, seja porque os colegas também torcem para o seu colega e todo mundo se interessa por matemática, isso acontece ou não acontece? Então, acho que eu estou trazendo um exemplo aqui específico de Olimpíada de Matemática, mas eu acho que são perguntas para qualquer projeto, qualquer negócio, de olhar para isso, assim, em que contexto eu estou entrando, quem são essas pessoas que eu quero atender, essas pessoas, elas têm a mesma visão que eu do que eu estou oferecendo para elas, será que o que eu acho que vai acontecer com elas, se elas usarem meu produto, se elas usarem meu serviço, vai mesmo acontecer? Eu acho que essas perguntas são perguntas necessárias para serem feitas, e aí um pouco voltando, Marcela, quando você fala assim, um resultado que não traga resultado de impacto é frustrante, ele obviamente é frustrante, mas se você tiver pensado essas perguntas, talvez você está mais preparado para interpretar e ler os resultados que vão aparecer. E aqui, voltando ao meu ponto, eu acho que essas coisas são interdependentes. Então, sem teoria da mudança, você pode ter um resultado lá de impacto positivo ou negativo, sem saber exatamente o que aconteceu. Se você não avaliar, você não vai ficar sabendo se essa teoria funciona. Então, acho que essas coisas, elas andam meio de mão dadas e ao longo do tempo, né? E a ideia é que uma avaliação, se ela trouxe alguma informação adicional, que ela seja incorporada, e que a sua ação mude, aí você talvez ajuste a sua teoria da mudança, né? Que premissa ali que eu tenho que melhorar, que ação que eu tenho que melhorar, e no momento seguinte você avalia de novo, e isso entra num ciclo, de preferência um círculo virtuoso de melhora de ações e de geração de impacto. Eu vou entrar agora no que seria o desenho de avaliação per se, né? Então, acho que aqui, falando de uma forma mais geral, conceitual, né, do que a gente chama de impacto, de que é isso, né, do que a gente tem que esperar, de como é que a gente pode pensar essas questões. E agora eu vou entrar um pouco assim, se eu quiser estruturar uma avaliação, que tópicos que eu tenho que pensar. E aí, o primeiro deles é qual é o meu objetivo. E é muito comum esses objetivos de projetos sociais, talvez nos negócios de impacto eles sejam mais claros, os objetivos serem muito amplos. Eu quero melhorar o crescimento no Brasil, eu quero melhorar o bem-estar de todas as pessoas, eu quero diminuir a desigualdade de renda do país. E aí o projeto é um projeto pequeno, que até ele vai nessa direção, e para aquele público atendido, talvez ele esteja trabalhando nessa direção, mas às vezes esse objetivo escrito, ele está muito longe e descasado do que efetivamente vai acontecer. Então, às vezes, até olhar para o objetivo é uma coisa importante, pensar, bom, mas o que eu estou fazendo mesmo, e qual que é o resultado mais próximo e palpável que eu vou ter diretamente do meu projeto. E ligado a isso, se a ideia é fazer uma avaliação, é pensar em indicadores. E indicadores, eles não são tão simples assim. Porque, tudo bem, se você quer melhorar a renda, talvez o indicador esteja mais na mão, você vai perguntar a renda das pessoas e você vai ter essa resposta direta. Apesar de que renda em específico, você vai ter o problema que muita gente não vai querer te contar a renda. Então, você vai ter outra questão de como é que você consegue a informação. Mas se a sua resposta é eu quero melhor bem-estar, aí a pergunta que vem é a seguinte, bom, mas como é que eu meço o bem-estar? O que para mim significa bem-estar? O bem-estar provavelmente não é só renda. Então, o que é bem-estar? Bem-estar é renda, bem-estar é nível educacional, bem-estar é lazer. O que entra em bem-estar? Em que indicadores que eu consigo medir que podem representar isso e eu vou poder, através deles, dizer que realmente eu gero bem-estar.
E aí, pensando nisso, acho que a gente tem umas características aqui desejáveis de indicadores, né? Então, assim, que ele seja mensurável. Se eu vou para uma avaliação quantitativa, eu vou precisar de um número. Então, eu preciso de alguma coisa que eu consiga medir e que eu consiga informação. Às vezes as coisas parecem óbvias, mas na hora de fazer elas não são tão óbvias assim. O indicador tem que ser relacionado ao projeto. Senão, se ele for muito descasado do projeto, eu posso até acompanhar o indicador, mas ele não vai me contar nada sobre o meu negócio. Que ele seja realista, que é isso, que eu consiga a informação. Por exemplo, tem muito dado, a gente vai falar disso também, eu posso fazer pesquisa, eu posso usar dados existentes. Censo demográfico é feito de 10 em 10 anos, tem informação para o município. Eu tenho amostras de censo demográfico, que são as PNADs, que saem todo ano, mas elas só me trazem respostas por estado. Então, dependendo do que eu quiser, se eu quiser um indicador municipal, eu falo assim, não, eu vou esperar o próximo censo demográfico. Vai ser feito, se tudo der certo, em 2020, os resultados vão sair em 2021, 2022. E aí a pergunta é, esse tempo é razoável para mim de esperar? Ou eu vou precisar pensar em outros indicadores de outros lugares em que eu tenha uma resposta mais rápida? E o último item aqui de indicadores, se ele é focado, se ele é um indicador que representa a minha população de interesse. Outra questão para indicadores, e é lógico, a partir do seu objetivo é que você vai chegar nos indicadores. Você pode ter indicadores quantitativos, né, que eu falei de renda, sei lá, anos de educação, concluiu, não concluiu a escola, está ou não está trabalhando, houve alguma questão médica de saúde na família, sim ou não. E aí esses indicadores são quantitativos, mas eu posso ter informações qualitativas e que sejam tão relevantes quanto. Então, necessidade, mas aí, como a minha avaliação eu quero algo mensurável, eu vou ter o trabalho de transformar essa informação qualitativa em quanto. Então, por exemplo, a satisfação das pessoas com um determinado produto. Eu vou criar uma escala e pedir para essas pessoas me darem uma nota de 0 a 10. Ou se eu vou perguntar de segurança, assim, quantas pessoas eu tenho um programa ou de aumento de iluminação pública, ou de policiamento, eu quero saber se as pessoas estão se sentindo seguras. Como é que eu vou perguntar sobre segurança? Eu posso criar uma escala e perguntar, olha, de 0 a 10, quão seguro você se sente? Então, tem formas de eu tentar trazer informações mais subjetivas para escalas e para coisas quantitativas. Hoje em dia, em educação, tem se falado muito de habilidades socioemocionais. Então, que é muito importante que desde antes da escola, desde da educação infantil, você tenha ênfase para outras habilidades, não adianta só saber português e matemática, você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que saber se relacionar, você tem que saber lidar com as incertezas. E aí, como é que eu meço habilidade socioemocional? Como é que eu meço o nível de capacidade de trabalho em equipe? Ou o nível de introversão ou extroversão de uma criança? E para isso tudo, você tem como transformar em escalas, e existem escalas para isso, que podem ser mais simples ou mais difíceis de usar, mas você tem meios, se precisar, de transformar informações mais subjetivas e qualitativas em dados quantitativos. Outra escolha, né, que eu já falei um pouco, é de dados que a gente chama de dados primários ou secundários. Né? Dados primários, você vai a campo, você entrevista, você telefona, você pergunta. E dados secundários, você usa bases já existentes. Fazer uma pesquisa, em geral, custa. Hoje em dia, com internet, né, acho que a gente tem outros caminhos que talvez estejam barateando o acesso às pessoas, mas se você tem que fazer pesquisas em domicílio, ou telefonar, ou eu não sei se vocês já passaram por isso, de estar na porta do metrô, tem um monte de gente fazendo de origem e destino, que eles chamam, para ver como as pessoas estão usando metrô, ônibus. Essas pesquisas custam, você tem que ter uma equipe na rua por um tempo grande, às vezes não é numa cidade só, espalhado pelo Brasil, perguntando. E outro caminho é usar dados públicos. Como eu falei, o MEC, para a educação, tem muita informação. Eu tenho informação
do desempenho dos alunos por aluno, eu tenho a formação dos professores, eu tenho questionários longos que o professor responde sobre a experiência dele, que o diretor responde sobre a experiência dele. Então, eu consigo fazer muita coisa com dados secundários de educação. Saúde também tem muita informação, então tem áreas que eu consigo ir para dados secundários e fazer análises com um nível minucioso de informação. Mas o que aí um gestor que vai fazer essa avaliação tem que pensar é se esses dados representam bem o seu projeto. Porque talvez o indicador que está lá no MEC de desempenho de matemática não vai representar um trabalho em escola que quer melhorar o clima escolar. Talvez a variável de clima escolar não esteja registrada nas bases do MEC. Então, se o seu interesse for clima escolar, talvez você tenha que fazer uma pesquisa específica. Então, mas são pontos de escolha e, na verdade, a construção de uma avaliação, de um desenho de avaliação, ela se resume a várias escolhas do que você vai medir. E tem uma coisa importante aí, você não esquecer, na hora que você fizer a avaliação, de que escolhas você fez ao longo do caminho para chegar nessa avaliação. Aqui uma forma para talvez ajudar a fazer essas escolhas no que tange a indicadores de resultado, é pensar um pouco aqui em dois eixos. Um é a importância disso no seu objetivo, assim, não, esse é o meu objetivo essencial, isso eu tenho que medir de qualquer jeito, e a dificuldade de medição. Então, se eu tenho aqui um indicador que ele é o mais relevante para mostrar que o meu negócio funciona, e ele é fácil de medir, esse eu vou medir com certeza, não tem dúvida nenhuma. Se eu tenho um indicador que é muito relevante, mas é difícil, seja porque vai custar, seja porque é um indicador mais qualitativo, que eu vou ter que pensar em alguma forma de transformar essa informação quali numa forma quanti, mas ele também é muito importante para o meu objetivo, eu vou ter que gastar um esforço aqui para conseguir medir. Se aqui, por outro lado, eu tiver pensar em indicadores que não são tão importantes assim, são difíceis de medir, não deixar eles de lado. Não vou gastar meu tempo nem meu dinheiro com isso. E aqui, indicadores talvez não tão relevantes, mas interessantes, e que são fáceis, não vão afetar outras medições, isso aqui eu posso decidir fazer também. Me traz um pouco mais de informação sem custo adicional. Aqui, voltando ao exemplo da Olimpíada de Matemática, o que a gente tinha? A gente tinha como indicador, a gente usou os dados do MEC. Então, para desempenho de matemática, eu tinha os dados do MEC da Prova Brasil, é um teste padronizado, eu posso comparar todas as escolas direto, para notas de 5º e 9º anos a cada 2 anos. Então, eu tinha, para o 5º ano e 9º ano, eu tinha informação e fiz essa comparação. E outra informação do MEC é o censo escolar, que traz aprovação, reprovação e abandono, e eu também tenho essa informação por ano das escolas, também pude olhar para elas e ver se teve aumento ou diminuição de aprovação de alunos por conta da Olimpíada. Mas, assim, se eu tivesse aqui interesse em outras coisas, por exemplo, não, a minha Olimpíada foi para o 7º ano, não tenho Prova Brasil para o 7º ano. Assim, então, o que eu faço? Alguns estados têm provas estaduais, que aí eles olham para outras séries também. Mas certamente a prova do 5º ano não vai servir para uma avaliação uma intervenção que foi para o 7º ano. Ou eu quero saber se o professor usou o material. Isso não vai estar escrito em nenhum material do MEC. Eu vou ter que descobrir, eu vou ter que fazer uma pesquisa, eu vou ter que entrar em contato com esse professor e perguntar se ele usou o material. E a relação aqui entre alunos participantes e não participantes, também, se eu quiser investigar como é que isso funciona, talvez eu tenha que fazer uma pesquisa também diretamente com os alunos. Então, aqui é um pouco a discussão sobre indicadores. Outro ponto relevante, e que pode fazer toda a diferença, inclusive aqui, não para avaliação, mas para o resultado que você vai ter do seu projeto, é pensar quem é o público-alvo do seu negócio, quem é o público-alvo do seu projeto. E no caso dos negócios, eu não sei no negócio de vocês se vocês têm algum critério de entrada. Em projetos sociais é comum você ter um critério de entrada. Então, só entram
no caso dos jovens urbanos, jovens até uma determinada renda familiar. Ou tem uma faixa etária definida, não, só vou atender jovens de uma determinada ideia. Só vou atender empreendedores no seu primeiro ano de funcionamento. Aí você pode ter esses critérios de seleção ou não. Mas esses critérios de seleção são importantes de serem conhecidos porque eles vão te ajudar a entender o que vai acontecer lá na frente. E se você tiver um grupo de comparação, você precisa conhecer esses critérios de seleção para escolher o seu grupo de comparação. E um ponto que é antes de uma avaliação de impacto, a se fazer na avaliação, é o que a gente chama de focalização. Então, assim, eu defini o meu projeto para atender empreendedores no seu primeiro ano de funcionamento. Então, você criou lá uma mentoria ou um curso voltado para empreendedores que estão começando, que não tem muita informação. Aí você vai descobrir lá na frente que, por algum motivo, quem se inscreveu no seu curso eram empreendedores que já estavam lá 5 anos no mercado, 10 anos no mercado. E aí você pode ter os dois resultados. Você pode dizer, não, nossa, esse conteúdo que eu achava que era um conteúdo que só valia para quem estava começando, funcionou e funcionou bem para pessoas que estão há mais tempo aí com seus negócios. Então, sei lá, talvez a vida seja mais difícil do empreendedor do que você imaginava na sua hipótese original. Ou pode acontecer o contrário, o seu conteúdo realmente era básico, o seu conteúdo realmente era para empreendedores de início, você tinha na sua turma empreendedores já num nível mais avançado que acabaram não aproveitando muito do seu curso. Não porque o seu curso não fosse bom, mas porque ele estava focado para um público que não era o público que você efetivamente teve acompanhando esse curso. Outro ponto para se pensar também numa construção de avaliação, e talvez também em relação a público-alvo e aos impactos desejados, é o que a gente chama de heterogeneidade. Às vezes, isso que eu estava falando, assim, o mesmo curso, ele pode ter impactos diferentes para alunos diferentes. Então, o mesmo curso para um aluno que já tem algum conhecimento prévio pode não servir para nada e pode servir para tudo, para quem não tinha nenhuma informação, ou ao contrário, ou o seu curso tem um nível de complexidade que aquele aluno tinha que ter alguma informação antes para conseguir acompanhar o curso. Então, essas heterogeneidades que podem estar no perfil de quem você vai atender, são importantes de conhecer, porque elas também podem definir impactos diferenciados de acordo com o público. Isso é uma coisa também comum em avaliação, que às vezes torna essa avaliação mais cara, mas que às vezes é importante olhar, não procurar um resultado único, médio, para todas as pessoas que você atendeu, mas tentar pensar que públicos você atende e olhar em separado para esses públicos, para ver se a sua ação ela tem efeitos diferentes nesses públicos. De repente, você pode até pensar em ações diferentes para públicos diferentes, pode trazer uma informação aí sobre como atender públicos diferentes. E aí, voltando ao exemplo aqui que eu escolhi da Olimpíada, eu acho que quando a gente olha os dados, a gente tinha um público pretendido de todas as escolas. Quando a gente olha mais de perto, as escolas que se inscreveram eram escolas melhores que a média. Então, se eu comparo as escolas que se inscreveram e não se inscreveram, as escolas que se inscreveram tinham melhores médias de matemática já antes da Olimpíada. Por isso, quando a gente faz a avaliação, é importante fazer aquele pareamento que eu falei de não comparar com todas as escolas, mas comparar só com as escolas mais parecidas, de fazer um recorte. E de heterogeneidade, também, nem todos os professores usaram material, então eu espero resultados diferentes para professores que usaram e não usaram, e também eu espero que os resultados para alunos que concorreram diretamente e alunos que não concorreram seja diferente. E isso a gente conseguiu olhar, a gente vê um impacto médio para a escola como um todo, então acho que tem uma resposta positiva, não, realmente a escola como um todo melhora, mas quando a gente olha a distribuição, a gente não sabe, na avaliação é isso, a avaliação, às vezes você trabalha com os dados que você tem e não que você queria. Então, eu não tinha na avaliação quem tinha participado da Olimpíada e quem não tinha, mas eu tinha os dados do MEC, eu sabia
eu tinha distribuição dos alunos entre alunos melhores e piores da escola, pelas notas. E o que a gente vê é que os alunos melhores antes melhoram mais do que os alunos piores. Então, se eu queria melhorar a igualdade de conhecimento de matemática, não foi isso que eu conheci, porque é um programa que incentivou os melhores alunos a aprenderem mais. Mas ele incentivou todos os alunos, em proporção diferente. Então, fica o recado o recado que fica lá para o INPE é esse, não, que legal, eu consegui impacto sobre todos os alunos, todos melhoraram, mas talvez, será que eu queria mesmo que melhorassem os melhores, ou será que eu tenho que me preocupar agora em puxar mais ainda os que melhoraram menos? E aqui eu vou dar um passo atrás, porque eu acho que é um pouco dessas possibilidades, né? Eu estou aqui sempre falando de uma avaliação com contrafactual. Então, eu tenho um grupo de controle, eu vou checar num grupo fora das pessoas que eu atendo para ver se a evolução que eu vejo nos meus atendidos são mesmo, foram causadas pelo meu projeto ou não. Mas tem avaliações que fazem isso de uma forma, vamos dizer assim, mais fácil, talvez, que é comparar com dados agregados, mas é uma facilidade com cuidados, porque eu posso falar assim, olha, eu não tenho um grupo de comparação para comparar os jovens que eu atendi aqui em treinamento e informação, mas eu tenho uma informação média do município de São Paulo de há quantas anda a taxa de desemprego. Então, eu vou olhar o histórico da taxa de desemprego de São Paulo e vou ver se a taxa de desemprego dos meus beneficiários, dos meus alunos, é maior ou menor. Dá para fazer isso. O cuidado que você tem que ter é lembrar que talvez o público que você esteja atendendo não seja parecido com essa média do estado de São Paulo, seja porque ele é muito mais vulnerável, você deveria estar olhando para um grupo também com maiores dificuldades, seja porque você atendeu um grupo super privilegiado e que também está numa faixa muito mais alta do que essa média representa. Então, comparar com médias gerais é válido, mas assim, com o cuidado de saber que essas médias gerais podem não representar o seu público. E voltando aqui de baixo para cima, é o que a gente falou, a gente pode também comparar o histórico dos atendidos nos indicadores escolhidos, definir metas a serem atingidas. O cuidado aqui é que nem sempre você vai poder falar em causalidade, que é os exemplos que eu trouxe aqui lá do Bolsa Família mexicano. Eu mostrei no histórico que caiu muito o trabalho infantil, mas no fundo, quando eu olhei um pouco mais de perto, eu vi que não foi o programa que gerou aquela melhora de trabalho infantil. No guia do INSPER, se vocês forem atrás desse guia, que eu comentei que é um guia rápido, ele não é muito longo, ele é simples, e ele passa por tudo isso que eu falei, eles definem lá como um nível de medição básico, que é esse nível que acompanha só os beneficiários ao longo do tempo, um nível 1, que é a comparação com os dados agregados, um nível 2, é quando eu tenho um grupo de controle, mas eu tenho que construir esse grupo de controle, porque eu não tenho ele a priori, e o nível 3, que é quando eu construo esse grupo com um sorteio, com uma aleatorização de cara. Então, seriam níveis que a gente fala aqui de robustez de resultados, de maior confiança de que efetivamente o que você está medindo foi por causa do seu projeto. Aqui eu não vou entrar nesses detalhes sobre os métodos em si, mas só... estamos chegando aqui no final da hora, mas é isso, esses métodos estatísticos, eles podem ser mais complexos ou menos complexos, mas sempre o objetivo é tentar encontrar esse grupo parecido que eu possa afirmar que eu estou fazendo uma comparação de grupos parecidos, o que eu vou obter de resultado é o que o meu projeto efetivamente causou. Esse slide aqui é só uma lembrança que a gente não está falando em estatística em momento nenhum no curso, mas estatística, ela sempre tem, você não tem uma regra de bolso com números mágicos, mas assim, é certo que quanto maior for sua amostra, mais fácil vai ser de você conseguir impacto,
Quanto menor variar o seu indicador, também mais fácil vai ser conseguir o seu impacto. Quanto maior em magnitude for esse impacto, também vai ser mais fácil de você medir. E aí, quando eu falo aqui de medir estatisticamente. E aí, um exemplo para isso, quando a gente vê, sempre sai nas pesquisas eleitorais, sai lá, o candidato X está na frente do candidato Y, e vira e mexe, vem lá a margem de erro, né? Ah, mas com uma margem de erro de 2 pontos, isso quer dizer que o candidato está realmente na frente, ou às vezes assim, a margem de erro, com a margem de erro que a pesquisa deu, na verdade eles estão empatados. Então, o indicador, né, a porcentagem de pessoas que dizem que vão votar nele é um pouquinho maior que a do candidato número 2, mas eu tenho uma margem de erro tão grande que, no fundo, eu tenho que dizer que eles estão empatados. E quando essa análise de impacto sai de uma análise estatística, ela sai com uma margem de erro. E essa margem de erro tem que ser levada em consideração. Às vezes eu tenho um resultado positivo ou negativo, mas com uma margem de erro tão grande que, no fundo, eu não posso afirmar nada. Eu falo assim, olha, deu empate aqui, eu não tenho certeza. Eu não posso afirmar que esse número positivo, de fato, é um impacto. E há outro ponto aqui que é legal a gente ter em mente, que a gente chama, na linguagem de avaliação de validade interna e externa, eu posso ter uma avaliação muito bem feita, criando esse grupo de comparação muito bom e ter a teoria da mudança toda certa para o meu projeto, e ter um resultado que eu leio e falo, de fato, esse projeto conseguiu tal impacto, porém, talvez esse resultado só valha para o meu projeto. Às vezes, essas avaliações de impacto, elas são úteis para o gestor do projeto, mas elas são úteis para outros gestores de projetos similares que vão tocar os seus projetos. Por exemplo, eu fiz uma avaliação recentemente sobre instalação de painéis solares em tribos indígenas, no Xingu. O que eu avaliei lá e os resultados que eu obtive provavelmente são muito diferentes do que a gente vai ver de instalação de painel solar em região metropolitana. Então, não é claro que o resultado numa população específica ele vale para outras populações. É um cuidado que a gente tem que ter. E uma dica aqui, que não é um cuidado, mas é uma dica útil, é de olhar se existem projetos semelhantes que já fizeram avaliação e ver o que esses projetos que são ou negócios que são semelhantes aos de vocês obtiveram de resultado. O que eles estão olhando como indicadores e o que eles obtiveram de resultado. Assim, já pode ser um caminho das pedras e cortar caminho para vocês pensarem uma teoria da mudança e definirem o que vão ser os indicadores de vocês. E aqui, só para finalizar, esse passo a passo da avaliação que está no guia lá do INSPER, que a gente já falou aqui de população-alvo, da gente definir muito bem quem a gente vai atender, fazer esse benchmarking de projetos semelhantes para ver o que eles olham de indicadores, o que eles já conseguiram de resultado, pensar nessa teoria da mudança, definir indicadores. Em seguida, a gente não entrou aqui nos métodos de avaliação, mas definir ou entrou um pouco, né, que métodos de verificação eu vou escolher para checar os meus indicadores. E aí, essa parte a gente não falou tanto, né? Então, aqui eu vou ter que definir que amostra é essa, qual é o meu plano de execução, que cronograma eu vou fazer. Tem uma parte aqui mais que também requer um pouco de esforço e tempo para ser elaborado. Mas, assim, eu acho que o recado principal aqui para esse primeiro contato é esse de pensar bem qual é o objetivo, que indicadores representam esse objetivo de vocês, e quais são as hipóteses que vocês acreditam de por que o que vocês fazem vão gerar esses resultados. E aí, quando você for lá na frente medir esses indicadores, você tem uma história para te ajudar a entender essas medições que vão ser feitas. Era isso que eu tinha para contar para vocês. No final aqui tem uma lista de textos. Esse aqui é o guia que eu comentei, que eu acho que vale uma leitura, se vocês quiserem ter um pouco mais de informação. E, especificamente de teoria da mudança, tem um website que é só sobre teoria da mudança, tem vários exemplos. Então, se alguém quiser se interessar em olhar formas de construir teoria das mudanças, eu acho que é um site interessante também para ser explorado.
Voltar aqui. Se quiserem colocar mais uma pergunta, espero não ter assustado ninguém, não muito. Tá, a gente tem algumas perguntas aqui para você, Lígia. A primeira delas é a da Maíra, e ela coloca assim, que ela empreende no segmento de alimentação saudável, e ela acredita que gera impactos de duas maneiras bem diferentes. A primeira é contratando mulheres imigrantes, e a segunda é produzindo e utilizando de forma integral tanto alimento e embalagens ecológicas. E aí ela pergunta, consigo elaborar uma teoria de mudança juntando as duas coisas? Devo escolher somente uma? Eu acho que a teoria da mudança tem que ter as duas ações. O que me parece é que essas são duas ações que não necessariamente elas são complementares, de que uma depende da outra. Na verdade, se eu estou entendendo, você vai tratar de um grupo numa situação crítica, que são imigrantes chegando aqui, então você vai dar uma oportunidade para um grupo em vulnerabilidade, e você vai poder medir bem-estar dessas famílias em vários indicadores vis-à-vis outras famílias de imigrantes, se fosse o caso. E você tem um outro caminho de impacto, que, na verdade, acho que tem três caminhos aqui, né? Porque você pode ir por um caminho do meio ambiente, de uso de embalagens ecológicas, né? Então, assim, quanto que eu estou economizando de embalagens e de outros desperdícios, quanto indicadores de meio ambiente mesmo, de uso de recursos renováveis e de, talvez, poluição, aí precisava conhecer um pouquinho mais para pensar esses indicadores de meio ambiente. E tem um terceiro que eu acho que não está colocado na pergunta, mas se o objetivo é alimentação saudável, deve ter alguma coisa de bom nessa alimentação que ela tá servindo, né? Então, talvez tenha um caminho aí de saúde, não sei se de nutrição, se é específico para alguma idade ou não, que talvez ela também tenha alguma coisa a medir aqui em questões, indicadores de saúde das famílias. Então, sim, eu acho que dá para construir a teoria da mudança olhando para esses três eixos. Talvez eles não sejam tão complementares, porque às vezes, por exemplo, você pensar, no caso que eu trouxe da Olimpíada de Matemática, você tem um eixo concurso, você tem um eixo material. Talvez esses eixos dentro da sala de aula eles se cruzem diretamente. Então, o bom material facilita o aluno se preparar para o concurso. E o entusiasmo do aluno talvez faça com que aquele material seja mais usado. Aqui, o bom alimento não necessariamente para fazer bem à saúde precisa da embalagem ecológica. Talvez essas coisas não gerem juntas um impacto maior do que elas gerem separadas. Mas eu acho que são três caminhos que deveriam ser explorados. Mas aí, de novo, tem uma questão de custo, tem uma questão de timing. Se algum desses três objetivos for mais importante, talvez fosse esse o objetivo a se começar uma avaliação. Legal. A segunda pergunta que a gente tem aqui é do Pedro. E aí eu vou ler na íntegra, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Tá bom. Ele coloca assim: no meu caso, a minha empresa, a Ecological, realiza a venda de produtos reutilizáveis que incentivam a diminuição do uso de descartáveis. A minha ideia foi estimar a redução de descartáveis realizada por produto e quantificar, buscando atingir a primeira de 10 toneladas de lixo por ano no país. Exemplo, uma pessoa consome em média 40 copos de plástico. Logo, copo reutilizável pode reduzir 40 copos mês vezes 30 gramas. Daí seria plausível desenvolver um indicador? Eu não consegui acompanhar todos os números, mas faz sentido. Acho que você tem que... É por aí mesmo. A hora que eu estou usando o reutilizável, eu acho que uma conta importante é ver quanto eu estou deixando de usar os descartáveis. E aí, imagino que ele tenha essa informação de uma fonte confiável de quantos descartáveis a gente usa e fazer essa estimativa de quanto é. Você pode fazer essa estimativa, ele pode também tentar medir diretamente em algumas famílias
efetivamente o que está reduzindo ou não de uso de descartáveis, ou no restaurante, não sei exatamente qual é o público específico, né? Se são famílias ou se são negócios. Mas o caminho é esse. Bem, ele respondeu aqui, agradecendo, parece que ele entendeu certinho. Pessoal, mais alguém tem perguntas sobre esse tema de medição de impacto? A Zailane e a Renata fizeram perguntas também. Zailane e Renata Moreira. Tá. Eu acho que era mais relacionada à pergunta da Maíra mesmo, que aí a Zailane colocou. Pelo que eu entendi, utilizando o exemplo que a Maíra falou, a questão da mão de obra e embalagens ecológicas são inputs diferentes do mesmo processo. No caso, fabricar alimentos saudáveis. No caso, tem que incluir todos os aspectos da fabricação para fazer a teoria da mudança só do negócio, mas considerando diferentes inputs. Seria isso? Acho que a Lígia acabou respondendo na primeira. Acho que é isso mesmo. Eu acho que vale a pena, na hora de desenhar a teoria da mudança, colocar tudo. O que essa teoria da mudança... Eu mostrei um desenho de teoria da mudança, que ela é uma linha simples, né? Você tem uma ação que causa um resultado de curto prazo, que vai para um resultado de longo prazo. Normalmente os projetos, as ações não são tão simples assim. Você pode ter 3 eixos de ação, 4 eixos de ação, alguns se cruzam, outros não se cruzam e seguem sozinhos, mas é legal pensar o projeto inteiro nos seus vários eixos, e aí, na hora de avaliar, escolher indicadores, talvez seja importante fazer uma escolha, talvez seja muita coisa querer medir tudo. Então, aí fazer as escolhas onde o projeto for mais importante para o projeto ter respostas. E aí, uma última, Lígia, que não necessariamente é uma pergunta, mas tem uma dúvida nela, que é da Renata, que ela coloca assim: com relação a dados agregados, nós trabalhamos com mantas de crochê para idosos em caso de abandono, porém institucionalizados. E aí ela coloca que não consegue enxergar um grupo controle. Então, você teria alguma sugestão para ajudá-la nesse sentido? Talvez outras instituições de idosos olhar, porque eu imagino que assim, essas mantas... Aí eu estou fazendo hipóteses aqui também, né, sobre a teoria da mudança. Você pode ter o efeito em si de aquecer, né, são mantas necessárias para o inverno, ponto. Você pode ter uma tensão adicional. Você pode ter, se essas mantas são mantas de crochê, podem ser elaboradas, elas podem trazer alguma questão mais afetiva junto quando elas são entregues para esses idosos, né? Então, acho que tem 2 caminhos para olhar, talvez olhar para outras instituições. Aí também eu aqui, hipotetizando, talvez você não vai achar uma instituição que não tenha mantas para aquecer no inverno os idosos que estão lá. Então, talvez, neste ponto, você pode imaginar que se não fossem as mantas de crochê que elas fornecem, teriam outros caminhos que essas instituições teriam acesso a cobertores. Mas talvez essas mantas, elas tenham um significado maior do que só isso, que possa ser medido também. Legal. Lígia, muito obrigada pelo tempo que você teve com a gente hoje, compartilhando teu conhecimento sobre o assunto. Foi bem útil. E, pessoal, a aula vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar na plataforma do curso online para que vocês tenham acesso. E aí a gente se encontra de novo na terça-feira da próxima semana para tentar entender como é que vocês estão aplicando esses conhecimentos no negócio de vocês e como é que a gente consegue ajudar para que isso se torne ainda mais prático, tudo bem? Então é isso, Lígia, a gente vai encerrar aqui. Mais uma vez, obrigada por hoje. Marcela, obrigada por estar com a gente de suporte. Pessoal, qualquer coisa que vocês precisarem é só chamar a gente no grupo do WhatsApp ou mandar e-mail, tá ok? Tá bom, obrigada a vocês, obrigada por terem ficado, espero que tenham aproveitado.
Que fiquem pelo menos com perguntas, né? Eu falei que a avaliação já era perguntas, tomara que vocês tenham ficado com várias perguntas. Legal. É isso aí, gente. A gente vai mandar uma avaliação da aula e aí depois a gente compartilha com você, tá bom, Lígia? Tá bom, tá ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Até terça que vem. Beijos.